Vamos lá para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como crescer no YouTube mesmo sendo CLT. Quando eu comecei no YouTube, meu primeiro vídeo gravado para o YouTube, eu trabalhava como CLT, tá? E eu tinha um emprego, trabalhava 8 horas por dia, né? CLT, carga horária, 8 horas diárias, acordava cedo, né? Eu não precisava pegar o ônibus ainda nesse tempo porque eu morava perto do trabalho. Então eu ia de moto, pegava a moto, já ia, que eu já tinha uma moto nessa época. E eu cumpri com a rescisão de um outro emprego que eu tinha, CLT. Eu pegava essa moto, ia todo dia pro trabalho, era perto, então eu entrava 8 horas, saía 12 e voltava às 14, tá? E trabalhando nesse emprego, eu entendi que, cara, não era isso que eu queria, né? Eu queria algo mais. Sabe quando você sente que tem algo mais faltando na sua vida, que você fala, cara, isso aqui não é pra mim, tipo, eu não quero ficar assim. Eu não quero só isso. Eu começo a pensar no futuro e fico, caramba, eu vou viver a minha vida toda assim tal. Eu não estudava ainda. Nem o segundo grau eu tinha ainda. O meu segundo grau eu fui ter depois que eu casei. Em 2023 que eu concluí o segundo grau. E aí eu só tinha isso e tinha o plano de crescimento na internet. Porque eu assistia muitos vídeos, né? E eu via como eu já tinha um pouco de entendimento sobre marketing digital e como crescer pela internet, principalmente pelo YouTube, que era uma porta de entrada mais fácil para mim, porque eu já gostava disso e o YouTube foi uma porta de entrada bacana. E eu tava pensando aqui, cara, tipo assim, quando a gente trabalha como CLT, quando a gente dedica horas e horas da nossa vida, do nosso dia, para uma outra empresa, para uma outra instituição, né, para um negócio privado, um negócio de outra pessoa, cara, a gente fica preso ali, a gente entra numa prisão, né, a gente entra num desgaste psicológico, num desgaste mental, num desgaste físico muito grande, e a gente meio que fica desmotivado a produzir algo pra gente mesmo. Ainda mais se a pessoa já for mais velha, for casada, cheia de responsabilidade. Aí que ela fica mais com medo, ainda mais receio ainda de tentar entrar em um negócio e ou então de perder esse emprego porque essa pessoa já tá cheia de responsabilidade. E essas responsabilidades deixam a gente um pouco mais receoso de perder emprego, ter que procurar outro e de deixar faltar as coisas dentro de casa, né? Eu acho que esse é um dos maiores medos de todo pai de família, né? Que se, né, que gosta, que trabalha mesmo, que luta pro seu negócio, que luta pela família, que, né, que tem essa obrigação e que entende que a obrigação é dele manter, a obrigação dele trabalhar para sustentar filho, sustentar a casa. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente trabalha como CLT, quando a gente é CLT, a gente tem pouquíssimo tempo para fazer as coisas. Quando eu comecei, eu tive que me reinventar, digamos assim, para poder criar o nosso conteúdo, para poder criar um conteúdo para o meu canal, para poder iniciar o canal no YouTube. Eu trabalhava na empresa de cosméticos, mais precisamente falando, né, de perfumaria, e eu pensava em criar já meu canal do YouTube para poder começar no YouTube, né? Para começar no YouTube, para poder começar no YouTube. Foi a porta de entrada, foi quando eu comecei. Mas antes de começar, cara, eu acordava às 5 horas da manhã todos os dias para poder estudar o conteúdo, já que eu entrava de 8 horas, eu estudava o conteúdo, fazia o treinamento e quando era de noite, eu lembro que todo mundo tem sua história, todo mundo tem os desafios do dia a dia, né? Eu lembro que eu morava com minha mãe ainda, e até hoje minha mãe passa por isso, né? A gente cuida do nosso avô, do meu avô no caso. E morava com minha mãe ainda, e até hoje ela cuida, né, do meu avô, tá? E diabético, acamado, os membros inferiores totalmente atrofiados, não consegue enxergar mais, a diabetes consumiu tudo, minha mãe que faz tudo. E quando eu morava com minha mãe, eu cuidava dele também, tá? Então eu ajudava ela nesse cuidado, eu dava esse suporte para ela quando eu estava em casa. Trocar uma fralda, limpar, né, a administração de alimento, de dieta, né, fazer ali toda a parte da administração de medicamentos também, dar o banho ali no banho no leito e etc. Então, eu fazia isso tudo. E a gente sabe que, não sei se você sabe, não sei se você já passou por isso, acredito que alguns que estão me assistindo já passou ou não, mas idoso quando chega nessa fase de não enxergar nada, de ficar só na cama ali, vegetando, né? Vegetando. É um estado de vegetação já.
eles ficam extremamente irritados. Então eles xingam, eles gritam, às vezes acorda de madrugada pra poder pedir, começa a falar um monte de coisa, xingar, falar alto, gritar mesmo, dizendo que tá preso e tal. É uma loucura. E eu ajudava minha mãe, então quando eu chegava em casa, eu chegava às 18 horas, né? Chegava às 18 e pouquinho, chegava em casa, tava minha mãe cuidando dele, dando café da tarde, né? Fazendo aquele cuidado que tem que ter diariamente. Então não dava para eu gravar ali, mas eu já tinha estudado o conteúdo de manhã cedo, 5 horas, antes de ir pro trabalho. 5h30 eu já estava estudando, quando dava 7 e pouquinho eu saía. Então já ficava arrumado, tomava meu banho, ficava arrumado, ficava todo pronto ali para poder já tá pronto pro trabalho. Quando eu terminasse ali meu estudo, quando desse horário, eu saía pro trabalho. Quando eu voltava, já tava com o conteúdo criado, já tava tudo separado ali, tudo que eu queria, minhas ideias de conteúdo já estavam todas ali. Então era só chegar e gravar. Porém, quando eu chegava, né, no horário de almoço eu não gravava porque era muito barulho, era uma rua muito barulhenta, uma rua muito movimentada, passava carro toda hora. E eu não gostava, nunca gostei disso. Hoje em dia eu não ligo tanto mais, porque virou algo comum, mas eu entendi que eu precisava produzir. Então, eu produzia de noite. Então, o único horário que eu tinha para poder fazer mesmo é quando ele dormia. Quando meu avô dormia. Então, de noite, mais precisamente depois das 10 ou 11, às vezes de madrugada, eu tava gravando. Tentando falar baixo também para não acordar ele, para não acordar minha mãe, porque era muito perto que ficava ali o meu quarto, da onde ele ficava, né, deitado na cama dele lá. E minha mãe também, meu pai também, que trabalhava de manhã, então não podia acordar o pessoal. Então tinha que falar baixo. Então eu lembro que foi desafiador meu início, foi assim. A maioria das minhas noites foram gravando vídeos. Os primeiros vídeos do canal do YouTube, inclusive eu tenho esses vídeos, ainda estão lá até hoje. São vídeos que eu não abro mão de deixar guardado lá no canal, no outro canal. Esse canal hoje em dia não é mais meu, porque eu tive que criar um outro canal sobre um outro tema. Então eu não queria misturar esse tema. Era um canal que eu tinha até um blog chamado Top Dinheiro Online. O blog não existe mais, tá? O canal também da Top Dinheiro Online. Desse canal pro meu irmão e até hoje ele já tá com 3 mil inscritos, eu acho. Tá crescendo bastante. Ele é designer, ele é motion design, anima vídeo, faz animação de vídeos, cria design e tal, logomarca, logotipos, etc. Trabalha com edição de vídeos curtos também, mas tudo animado pelo After Effects, etc. E aí ele que assumiu, né? Eu fui dando a dica para ele, já monetizou o canal, graças a Deus, tá monetizado o canal, tá começando a ganhar. Vai começar agora, final do mês agora, eu acho que ele fecha o seu primeiro $100, tá? Que é o primeiro recebimento do YouTube, que é muito... Cara, é muito emocionante você ter o seu primeiro recebimento do YouTube. É muito gratificante, é uma alegria muito bacana. Você tá vendo que você tá na internet, começou a ganhar dinheiro através da internet. Isso é muito top. E quando eu chegava em casa, essa era a minha rotina. Acordar de manhã cedo e gravar de noite. Acordar de manhã cedo e gravar de noite. Às vezes, quando eu tava muito quietinho de manhã cedo, que eu acordava esse horário sozinho praticamente, quando ele não acordava, eu gravava de manhã, mas era raro. Na verdade, eu acho que eu nunca me lembro de uma vez que eu gravei de manhã, porque eu não gostava mesmo. Justamente por causa do barulho, por causa de todas essas questões, né? Enfim. Então, quando a gente é CLT, a gente tem que se reinventar. A gente tem que abrir mão. É um pedido de sacrifício. Se você é CLT e quer ter seu canal do YouTube, quer ter seu negócio na internet, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Vai ter que abrir mão de muita coisa, na verdade. Principalmente do seu tempo, principalmente às vezes de sair com amigos de noite, muitas vezes. Eu não tô dizendo que não tem que sair, tá? Eu tô dizendo que você vai ter que abrir mão um pouco, reduzir isso aqui um pouquinho para poder você conseguir algo maior futuramente, sabe? Enquanto você está estudando, trabalhando para conquistar algo grande, muita gente está curtindo, muita gente está, né, saindo, tal, e você está produzindo algo melhor. Então você vai ter isso futuramente, vai ter de maneira melhor ainda, tá? Vai ter em abundância, vamos dizer assim. Então, quando a gente trabalha de CLT, a gente precisa abrir mão. Então a gente tem pouco tempo. E para a gente fugir, opa, caiu. Vou pegar outro aqui. E para a gente poder fugir do CLT, sair do CLT de fato e criar um negócio sólido na internet que funcione a longo prazo, a gente precisa sacrificar essas coisas, tá? E tem alguns pontos que a gente precisa organizar na nossa vida para poder desenvolver isso aqui. Por exemplo, a gente precisa planejar a nossa semana. Por quê? Porque você já tem pouco tempo, tá? E se você não planejar, você não tiver planejado a tua semana, cara, vai ser muito difícil você sentar e produzir alguma coisa no pouco tempo que você tem. Eu falo isso porque eu atualmente sou CLT, tá? Não é porque eu tô aqui no canal, já tenho outros canais, já tenho outro canal monetizado, já tenho esse canal aqui também tá quase monetizando, mas eu ainda sou CLT,
né? Então eu vou ser CLT por alguns meses ainda, até eu me informar no curso que eu tô fazendo um curso técnico de enfermagem e encontrar um emprego. Eu vou continuar sendo CLT, tá? Mas é um trabalho mais flexível, né? Trabalhando em hospitais, tal, etc. Mas atualmente ainda sou CLT e tenho 2 canais para administrar, para dar conta desses 2 canais, criar conteúdo, que é muito difícil. Então, quando a gente tem pouco tempo, pouquíssimo tempo, digamos aqui, a gente precisa ser muito objetivo e tem que ter um planejamento. Porque se esse planejamento não existir, vai ser muito difícil você conseguir produzir na quantidade que você precisa produzir, principalmente se você está iniciando no YouTube. Então você precisa planejar a sua semana, tá? Então vamos lá. Para planejar a sua semana de um jeito que eu considero mais eficaz, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Por exemplo, você precisa saber com quem você está falando, né? O público que te assiste, quem é essas pessoas? Quem são essas pessoas no caso, né? Você precisa entender qual é o seu nicho, qual é o assunto que você vai abordar. Você precisa saber disso. Você precisa ter também bem pré-definido quantos vídeos você quer postar por semana, vídeos você precisa postar semanalmente. Eu recomendo que você tente postar pelo menos 3 vídeos. Se não conseguir, poste pelo menos 2 por semana, para você ter uma consistência no seu canal e fazer com que o YouTube entenda com mais rapidez do que se trata o seu canal, do que se trata o seu assunto e para quem ele vai recomendar o teu vídeo. Precisa ter isso bem pré-determinado e você precisa ter essa rotina para você identificar e planejar, deixar organizado todos os conteúdos que você vai produzir durante a semana. Então, no final de semana, por exemplo, hoje é sábado, eu tô aqui gravando o vídeo porque é um conteúdo que eu já queria gravar. Então, já tinha tudo pronto para poder trazer para vocês, né? Para você aqui. Então, quando chegar no final de semana, que é onde geralmente a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? A gente que trabalha com CLT, você tem que planejar essa semana. Por exemplo, quantos vídeos você vai postar? Vamos imaginar que você queira postar 3 vídeos, mas desses 3 vídeos, você vai ter que separar o tema de cada vídeo, você vai ter que separar o título de cada vídeo, já tem que estar pronto, tá? Ou pelo menos o tema, qual assunto que você quer abordar de cada vídeo, a ideia de thumbnail de cada vídeo, o roteiro de cada vídeo, né? Se é que você tem um planejamento de roteiro que é extremamente necessário produzir roteiros. Então, qual é o tipo de conteúdo que você quer produzir? Separe isso tudo, deixa tudo separado, e aí você vai planejar quais são os horários que você vai começar a planejar. O que eu faço? O que eu geralmente faço? Por exemplo, tem 3 vídeos para postar na semana. Então já separei o título, já separei o tema de cada um, a ideia de thumbnail de cada um desses tipos dependendo do formato do seu canal, de cada um desses vídeos. Agora eu preciso do conteúdo, que é um dos mais importantes, né? Não basta você ter um conteúdo pré-determinado, não basta você ter a thumbnail, o título pré-determinado, mas você não tem um conteúdo. Então o conteúdo é muito importante, que é a entrega, né? A pessoa vai consumir aquilo ali e vai depender muito do quanto tempo que as pessoas vão ficar consumindo o seu vídeo. É esse tempo que vai determinar se o YouTube vai recomendar o seu vídeo ou não, se vai recomendar o seu canal ou não. Vai depender muito desse conteúdo. Se o seu conteúdo for ruim, as pessoas não vão assistir. As pessoas não vão curtir, as pessoas não vão comentar e isso vai fazer com que o YouTube considere que o teu canal ele não é relevante para esse público, para esse tema, porque as pessoas não conseguem ficar presas no seu vídeo, tá? Então isso é pré-requisito mínimo para fazer com que para fazer com que o YouTube recomende o teu canal, tá? Entenda isso, pelo amor de Deus. Se as pessoas não conseguem ficar o tempo necessário, né, pelo menos a metade do teu vídeo ou um pouquinho mais, assistindo o seu vídeo por mais tempo, cara, isso é um dado negativo pro YouTube, tá? O algoritmo ele não vai recomendar, porque seu vídeo parece que ele não é tão relevante assim. Mas quando ele começa a pegar bastante visualização e se as pessoas começam a assistir por um período maior, significa que o teu canal ele tem um conteúdo que prende atenção, então ele merece ser recomendado para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo também. Não sei se você está conseguindo me entender, né? Então, eu acredito que você esteja conseguindo me entender direitinho, tá? Então você separou tudo isso, você vai deixar o conteúdo, o primeiro vídeo, você vai deixar tudo pronto. Se você conseguir deixar tudo pronto dos 3 vídeos, é muito bom. E é o que é mais recomendado. Mas se você não conseguir, dependendo do tempo, né? Tem gente que tem um final de semana extremamente corrido. Eu tenho um final de semana corrido. Eu tenho um sábado para produzir e trabalhar, mas o domingo acabou. E eu tenho um sábado depois das 12, que eu chego em casa ainda, vou ajudar minha esposa nas tarefas de casa, almoçar, descansar um pouquinho, ficar um pouquinho com ela, para depois eu sentar aqui e produzir e trabalhar, de fato. Então,
E domingo esquece, porque domingo de manhã eu tô na igreja, de tarde eu descanso, para de noite estar na igreja de novo, e no outro dia, segunda-feira, eu tô trabalhando. Fora que eu ainda tenho que estudar. Segunda-feira agora, por exemplo, tem prova, então eu tô aqui produzindo, mas daqui a pouco eu tenho que parar para estudar, porque segunda-feira eu tenho prova. Além de trabalhar, além de dar conta de família, de casa. Tá entendendo, né? Então, se você tiver tempo no final de semana, você já deixa tudo pronto. O que é deixar tudo pronto? Você precisa ser muito, 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 muito perfeccionista e muito detalhista na hora que você for produzir seu conteúdo, deixar seus materiais prontos. Por exemplo, você tem aí um assunto de número 1, é como ganhar dinheiro no YouTube. É um exemplo aqui genérico, tá? Um título genérico. Como ganhar dinheiro no YouTube. Você já tem que ter o título pronto, você já tem que ter a thumbnail pronta. Se você tem tempo no final de semana para fazer isso, deixa a thumbnail pronta, tá? Nem que você deixe pelo menos a ideia, porque no dia você pode mudar alguma coisa, de repente você tá lá produzindo seu conteúdo, fazendo um roteiro, você entendeu que precisava encaixar alguma coisa no thumbnail, e aí você vai encaixar, mas deixa ela pré-definida ali, deixa guardado num bloco de notas, deixa guardado aí no Google Drive, numa pastinha bonitinho, ou no Trello, deixa gravado no seu computador, tudo guardadinho ali os arquivos para quando você for sentar para gravar, você já tá com tudo pronto. Roteiro, você tem que ter o título, o thumbnail e o roteiro pronto. Porque o roteiro, né, não tem nem o que falar. Você vai gravar vídeo baseado no roteiro. Se você não tem roteiro, você não tem vídeo. A não ser que você seja uma pessoa que trabalhe com vlog. Sentou e vai contar o dia a dia da sua vida, tá? Isso aí é interessante. Tem roteiro, deixa pronto. Por que você tem que deixar tudo pronto? No roteiro, você vai falar de quê? Se você for falar de como ganhar dinheiro no YouTube e tem uma gravação de tela, você vai gravar a gravação de tela vai ser gravada o quê? Você vai gravar o Kibify, a Hotmart, ensinando como mexer, ensinando como divulgar produtos, ensinando como afiliar. Você vai fazer o quê? Então você tem que deixar isso anotado também. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu falo isso? Porque quando você senta para gravar, você tem que estar tudo pronto. Você não pode sentar para gravar e falar, não, faltou isso, vou pesquisar, faltou aquilo, vou procurar, faltou uma imagem, vou procurar. Não. Quando você senta para gravar, tem que estar tudo pronto. Tem que estar tudo 100%. Tudo 100% alinhado, tudo 100% ali pré-definido. Para quando você sentar, você só gravar, você só vai gravar. Aí depois que você gravar, você vai para a edição e depois você vai postar. Então, o que que acontece? Se você tiver tudo pronto já, vai ser muito mais fácil. Você gravou, depois você vai editar. Até na hora de editar, você vai conseguir editar com mais rapidez. Por quê? Porque você já tem tudo pré-definido ali. Já está tudo pronto. Você já tem as imagens que você precisava, você já tinha o site que você ia usar para gravar a tela do computador, você já tinha o roteiro que você ia falar, a hora que você ia pausar, já está tudo ali. Então você não vai precisar basicamente de nada, é só sentar e editar. Sentou, editor, já tá tudo pronto que você queria no vídeo, acabou. Cara, é muito ruim quando você vai sentar para poder editar um vídeo, para gravar um vídeo e você vê que faltou alguma coisa, você tem que gastar tempo pesquisando, analisando, né, buscando, isso leva muito tempo. E às vezes um vídeo que você levaria o quê? 40 minutos para editar, você leva horas para editar. E lembre-se, você tem pouco tempo. Então, se você não fizer agora, se você não fizer naquele tempo ali, vai atrasar toda a tua semana. Depois que você fizer isso, você vai gravar. Depois que você gravar, antes de você dormir, o recomendado é que você planeje tudo isso que eu te falei do próximo vídeo, do vídeo 2. Deixar tudo pronto. Porque quando você for sentar para gravar, já vai ter. Então, sabe? Então, assim, planejou um vídeo, gravou ele, postou, programou para ser postado. Antes de você dormir, você tem que deixar tudo programado para o outro vídeo, tá? Para quando você sentar para gravar, você não tá pesquisando roteiro, pesquisando conteúdo, pesquisando imagem. E assim sucessivamente para o outro vídeo, para outro vídeo, para outro vídeo. Porque quando você já deixa tudo pronto, como a gente falou, já está tudo organizado. Então, num dia, você produz um vídeo que já tinha tudo programado lá atrás, só fez produzir, editar e postar. E depois que você fizer isso tudo, você diminuiu o tempo de fazer isso tudo porque você já tinha pesquisado antes, já deixou tudo pronto antes. Você vai programar agora e deixar tudo pronto para o próximo vídeo. E assim você vai seguindo, tá? É uma forma que você tem de otimização de tempo, produção de conteúdo muito mais rápido, para você que é CLT, assim como eu, conseguir desenvolver seu canal, conseguir desenvolver seu negócio com mais, como é que eu posso dizer? Com mais assertividade, com mais produtividade, né? Não vai produzir um conteúdo meia boca, porque você já preparou tudo antes, deixou tudo organizado muito antes. São conteúdos bons, são conteúdos que foram minuciosamente ali analisados, todo o conteúdo foi analisado de forma minuciosa, de forma clara, objetiva. Você gastou tempo para pesquisar o que você ia falar, então o conteúdo vai ser bom e tudo isso contribui para o crescimento. Tudo isso vai favorecer o crescimento do seu vídeo, né, em si e do seu canal.
posteriormente e consequentemente. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Vou deixar aqui agora 2 vídeos para você aparecendo aqui. Um eu tô recomendando, o outro é o próprio YouTube, tá? Vai assistir um desses 2 que eu tenho certeza que alguma coisa esses vídeos vão te ajudar. Eu espero muito ter te ajudado com esse conteúdo de verdade. Já deixa seu comentário aqui se esse tipo de conteúdo te ajuda, se esse tipo de conteúdo abriu a sua mente para alguma coisa, tá bom? Deixa seu comentário aqui, beleza? Eu espero muito que você assista os meus próximos vídeos. Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, tá certo? Eu sou o Neto e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.